Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. No livro de Jonas, capítulo de número 1, estaremos lendo o verso de número 4. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, nos acompanhe, por favor. Você que está sem a Bíblia, provavelmente vão colocar aqui no telão e você pode junto nos acompanhar. Amém? Todos encontraram? Amém. O texto vai nos dizer assim, sem perca de tempo, Jesus. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio a ponto de despedaçar. Amém? Somente este versículo. Se os irmãos da mesa quiserem colocar um fundo musical, fica à vontade. O seu grupo de louvor for nos acompanhar. Eu quero ministrar esta noite aos nossos corações aquilo que o Senhor falou comigo sobre o tema que não fuja do seu propósito. Nós aprendemos no texto, onde acabamos de ler, no verso de número 4, a palavra do Senhor está dizendo que um certo dia veio a palavra de Deus ao profeta por nome Jonas, filho de Amitai. O Senhor vem a falar com Jonas. E quando o Senhor ministra ao coração de Jonas, fala com ele, a Bíblia vai dizer que o Senhor deu uma direção para Jonas. E qual era esta direção que o próprio Senhor deu a Jonas? A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele vai instruir a Jonas ir à cidade de Nínive, pregar contra aquela cidade, porque aquilo que eles estavam praticando subiu diante do Senhor não agradavelmente. A Bíblia diz que Jonas, no momento que recebe a instrução do nosso Deus, ele opta por fazer uma escolha ao contrário daquilo que o céu ordenou. Jonas não concorda com aquilo que Deus ministrou ao seu coração, falou com ele, e decide ser contrário ao posicionamento daquilo que Deus falou com ele. A Bíblia vai nos dizer que Jonas agora, ele não obedece ao Senhor em tomar direção para Nínive. A Bíblia vai dizer que Jonas agora vai descer para o porto de Jope e vai comprar uma passagem para a cidade de Tarse. Jonas, desobedecendo ao Senhor neste momento, ele muda o destino, muda a direção daquilo que Deus tinha o ordenado. E ele decide fugir daquilo que o céu tinha dado por direção. E quando Jonas foge, a Bíblia vai dizer que ele desce, compra a passagem e vai tomar destino contrário daquilo que o Senhor ordenou. Só que aonde lemos, a Bíblia vai nos dizer que sobreveio uma grande tempestade sobre aquele navio que Jonas adentrou. E a tempestade, neste momento, ela não é uma tempestade maligna. A tempestade, neste momento, não é uma tempestade natural, é uma tempestade liberada pelo nosso próprio Senhor. Então eu começo a entender que existem tempestades que o nosso próprio Senhor libera sobre as nossas vidas, para nos colocar na rota daquilo que Ele tem por destino. E a Bíblia vai continuar nos dizendo que Jonas está dentro deste navio e a tempestade vem contra não somente Jonas, mas todos aqueles que estão envolvidos neste cenário. Os barcos destes marinheiros agora estão a ponto de se arrebentar, está a ponto de se destruir, porque Jonas está fugindo daquilo que o céu ordenou. Só que os marinheiros,
quando Jonas chega, ele simplesmente vende a passagem para Jonas. E Jonas adentra. E eles começam esta viagem. E ao começar esta viagem, no meio do percurso, quero eu acreditar, começa um agir do Senhor. Então eu entendo que algumas tempestades também é o agir do nosso Senhor. A Bíblia vai dizer que os marinheiros continuam a insistir. Eles olham a situação, a tempestade, e começam a jogar fora tudo aquilo que eles tinham planejado para aquela viagem. Os marinheiros começam a tentar deixar o navio mais leve, mas não adianta, porque o problema não era o que eles estavam carregando, mas o problema era Jonas estar dentro desta embarcação. Só que enquanto os marinheiros têm perca, enquanto os marinheiros estão lutando contra uma tempestade, a Bíblia diz que Jonas desce e dorme no porão do navio. E depois de tudo isso e percas ter acontecido, o capitão deste navio vai descer ao porão e vai dizer: Jonas, tu não vê o que estamos passando? O que faz dormindo agora neste lugar? E a Bíblia vai dizer que ele chama os demais tripulantes do navio. E ele vai lançar a sorte. E ao lançar a sorte, a Bíblia diz que cai sobre Jonas. Aí então eles começam um diálogo para com Jonas. Pergunta quem Jonas é, de que povo é, da onde vem, para onde está indo. E a Bíblia vai dizer que o próprio Jonas vai dizer a eles que está fugindo da ordem ou da presença do Senhor. Os marinheiros agora vão perguntar o que temos nós que fazer para aliviar esta tempestade. Jonas vai dizer: vocês têm que me lançar ao mar. Só que os marinheiros agora se preocupam por lançar um homem inocente, um homem ao mar, e ser requerido deles um sangue das mãos deles pelo Senhor. E eles vão fazer ainda mais esforço. Ao invés de fazer o que precisa ser feito, eles agora vão passar a fazer mais esforços. Eu quero abrir um parênteses neste momento, porque existem algumas coisas que o céu não vai fazer por nós. Existem algumas coisas que é o seu posicionamento. Será você que terá que fazer. Então, ao invés de fazer o que precisa ser feito, nós nos apegamos a Jonas e passamos a ter mais esforços no caminho. E eles fazem esforço agora não para avançar, porque a preocupação que eles têm é somente de voltar. A Bíblia diz voltar para a terra firme. Mas enquanto eles não fazem o que precisa ser feito, a Bíblia vai dizer que a tempestade ainda mais aumenta. Mas quando eles decidem se posicionar e lançar este Jonas, este causador de tempestade ao mar, aí diz que a tempestade se acalma. O mar se acalma. E aí a palavra vai dizer que veio um grande peixe, pega Jonas e leva para a terra firme. E Jonas fica ali 3 dias dentro deste peixe. Esta é o texto bíblico relatado. Só que diante deste texto, eu quero hoje aplicar para nós algumas lições. E eu começo a entender através desta história bíblica, que o Senhor, toda vez que Ele fala conosco, toda vez que Ele nos dá uma missão, o céu também vai te dar uma direção. Todas as vezes que a voz do Senhor vir a falar contigo, o Senhor não vai te deixar ao relento. O Senhor vai te mostrar um destino, um alvo para você chegar. E compete a você, porque Ele não vai forçar, compete a você decidir o que vai fazer, se vai obedecer ou desobedecer. E neste momento nós nos questionamos. Às vezes você é sentado aí no seu lugar e dizendo: eu estou no meio de uma tempestade, só que eu estou obedecendo ao Senhor, só que eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Aí eu quero perguntar para você esta noite: será que estamos em obediência ao Senhor? Porque quando Deus requer de nós algo único e específico, quando Deus nos faz uma promessa e nos dá uma direção, muitas das vezes o nosso lado humano, tentamos ajudar ao Senhor. Todas as vezes que Deus te faz uma promessa, nós tentamos desmistificar como que isso vai acontecer. E trazemos às vezes para perto pessoas que não têm de estar dentro do propósito. E todas as vezes que Deus fala, Ele vai dar o destino, Ele vai dar a direção. Compete você obedecer e ficar no tempo do Senhor.
Mas nós não. A nossa humanidade grita. Mas Deus requereu algo específico de você. E você busca, às vezes, pessoas capacitadas. Às vezes você busca pessoas com recurso financeiro, tentando acelerar aquilo que Deus tem a fazer sobre as nossas vidas. Isso é normal, porque a nossa humanidade fala ao nosso coração. Um dia Deus me fez uma promessa, que iria cuidar de mim, que iria me levar para pregar a palavra dele. E eu tive a oportunidade de estar por 4 vezes na América. Só que, só para entendermos, todo ano o Senhor me leva, Ele cuida de mim. Só que o meu lado humano, às vezes pega o telefone, começa a mandar mensagem para quem está lá, com medo de ser esquecido. Às vezes o nosso lado humano, tentamos dar um jeito naquilo que o céu vai fazer. E nós começamos a pensar como é que vai acontecer. Dessa vez eu tenho 3 amigos, mandei algumas mensagens para eles, perguntando, conversando, imaginando que seria A ou B, que iria nos abençoar desta vez. O Senhor colocou na minha vida uma pessoa que eu ainda nem conhecia. Olha o que nós aprendemos com isso. Eu venho te dizer que, às vezes, acelerar a promessa que Deus tem sobre a sua vida também é desobedecer. Tentar fazer mais rápido aquilo que o Senhor te prometeu também é estar em desobediência. Então, segundo este testemunho que eu te trago, que Deus levantou alguém que eu ainda não conhecia, eu quero liberar a primeira palavra profética sobre a sua vida. Que nós possamos aprender a esperar o tempo do Senhor. Porque existe um dito popular aí fora, de quem não é visto, não é lembrado. Cláudio Eduardo vai dizer, mas quem tem uma promessa é inesquecível. Então descanse o teu coração, porque aquele Deus que te fez a promessa, que te deu o destino, que te deu a direção, é o Deus fiel para cumprir todas as coisas na sua vida. Eu senti o peso desta palavra, eu vou de novo. Deus me trouxe esta noite para te dizer, eu não saí do tempo, espera mais um pouco, porque todas as promessas que eu tenho sobre a sua vida vai se cumprir. Se você tem fé para receber esta palavra, levante as suas mãos, faça alguma coisa para este Senhor, porque Ele está te dizendo hoje, a promessa está de pé. Eu sei quando eu estou pregando, quando eu estou ensinando e quando eu estou profetizando. Esta noite eu vim com uma unção profética para dizer para a tua vida que todas as coisas que Deus te prometeu não vai passar do tempo, não vai demorar. É simplesmente Deus te qualificando para viver tudo aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Que possamos esperar o tempo do Senhor, que possamos estar dentro do tempo do Senhor. Porque acelerar a promessa também é desobediência. Aquilo que Deus prometeu para Davi, foi lá no pasto que o Senhor foi o encontrar. Você está com medo de ser esquecido? De ser abandonado? Das promessas não se cumprir? Eu tive um entendimento no começo deste ano. E o entendimento que eu carrego do Senhor este ano é que o meu grau de satisfação vai apontar qual é a intenção que eu me relaciono com o Senhor. Se eu sou satisfeito, eu me relaciono com Ele. Agora, se eu sou insatisfeito dentro da promessa que Ele me fez, eu estou querendo barganha com Ele. E Deus não nos chamou para barganhar. Deus nos chamou para se relacionar com Ele. A Bíblia vai continuar dizendo que Jonas, ele foge da direção do Senhor. Ele vai comprar uma passagem no porto de Jobes para Tarsis. Olha só, a princípio, quando estamos em desobediência, até parece que tudo está dando certo. Até parece que está acontecendo. Billy Graham vai dizer que todas as vezes que você tentar fugir ou pensar em fugir do propósito daquilo que Deus tem sobre a sua vida, o diabo sempre preparará um navio para te levar para longe. Então ele vai descer e vai comprar uma passagem. Tem um navio preparado. Parece que está dando certo. Mas se nós formos ver, quando fugimos do propósito do Senhor,
Nós começamos a fazer não segundo a direção do céu. Nós começamos a fazer segundo a força do nosso próprio braço. Porque se você for observar, Jonas já vai passar a ter gastos desnecessários. Já é preciso ele comprar uma passagem. E ele já começa num declive agora. A desobediência fará com que você passe por situações que você não precisaria passar. Se você esperar o tempo daquilo que Deus tem para com a sua vida, todas as promessas do Senhor vão se cumprir sem pesar na sua vida. Não digo que você não vai ter que fazer a sua parte, mas quando Deus está no controle das nossas vidas, nós passamos por coisas, nós não vamos passar por aquilo que não precisamos passar. Então, um conselho de um jovem pastor para a sua vida hoje: espere o tempo do Senhor. Não passe por janelas da onde o Senhor está abrindo grandes portas. A ansiedade fará com que você rompe janelas da onde o céu a instante vai escancarar portas na sua vida. Intensificou a luta? Está difícil? Apertou? Com Jesus não foi diferente. No Getsemane ele orou, pedindo se possível apartar-se dele o cálice. E eu aprendo que todas as vezes que as batalhas estão intensificadas, ou glória, todas as vezes que o céu decide nos apertar, você está instante de viver a promessa e o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Se apertou, se está prensando, se prepare. O Espírito de Deus acaba de falar comigo, e Ele manda eu dizer para pessoas neste lugar: suporte um pouquinho mais, aguente um pouco mais, não desista, porque você está prestes a viver o melhor de Deus sobre a tua história. Deus está dizendo: eu não sou homem para que minta, nem filho dele para que se arrependa de tudo aquilo que eu te prometi. Deus está dizendo a alguém: suporte um pouco mais, aguente um pouco mais, porque eu, o Senhor, velo pela minha palavra. O próprio Senhor está nos dizendo. E Jonas desobedece, foge do propósito daquilo que Deus tem. Só que os marinheiros, ao vender a passagem para Jonas, não imaginaram que ia receber a maior tempestade da sua vida. Só que Jonas é homem de Deus, é um profeta. E como pode Jonas desobedecer? Como pode Jonas não concordar? Eu acredito que existiria vários motivos para Jonas não concordar. Será que é por causa da inimizade entre o povo de Israel e os assírios? Será que Jonas estava se apegado num lugar, em uma geografia? Ele teria que se transicionar e teria que sair de uma zona de conforto. O que seria o motivo para Jonas não obedecer ao Senhor? Eu entendo que neste momento Jonas deixou a sua carnalidade falar mais alto. É onde nós, muitas das vezes, como eu disse, na pressa, aceleramos o que Deus tem para nós. E quando os marinheiros vendem esta passagem, eles não imaginavam que iria passar pela maior tempestade da sua vida. Eu vou pregar para você neste momento, que muitas das vezes recebe pessoas na sua embarcação chamada vida, sem saber de onde vem, sem saber quem é, e sem nem ter um diálogo. Deus está nos ensinando esta noite, para que possamos ser prudentes, para quem nós estamos abrindo as portas da nossa embarcação. Porque os marinheiros viram como uma oportunidade de ter um ganho momentâneo. Pode ser vender uma passagem. Eu já estou indo para um destino, ele quer ir para o mesmo destino que eu.
Eu posso obter um lucro rápido aqui com Jonas. Ou será que era um coração bondoso, dizendo, eu já estou fazendo este percurso. O que custa eu levar Jonas? Eu sei o caminho. Eu já trilhei várias vezes este destino. O que custa eu levar Jonas? Eu venho te dizer que a bondade do teu coração pode estar levando alguém para longe do propósito que Deus tem sobre a vida deles. Então eu convido você a ser mais prudente para quem você abre a embarcação da sua vida, a quem você dá acesso do lado de dentro. Porque quando começa a travessia, começa a viagem, a Bíblia vai dizer que havia uma organização para a viagem. Eles estavam levando mantimentos, algo do tipo. Só que quando recebe Jonas, a Bíblia vai dizer que eles começam a ter percas pelo caminho. Por receber quem está fora do propósito de Deus e do mesmo destino que você, se prepare, porque você pode ter perca nos caminhos. Aquilo que você organizou, aquilo que você planejou, aquilo que você faz em excelência, pode levar você a ter perca por incluir alguém em uma viagem que ele não está preparado para viver. Deus deu a direção para Jonas, ele desobedece. Deus tem um destino para os marinheiros e eles decidem incluir Jonas no mesmo destino. Só que o mesmo Deus que dá o destino, o mesmo Deus que dá a ordem, é o Deus que também alinha. Porque Jonas vai passar por um alinhamento com o próprio Senhor. Só que olha os marinheiros perdendo tudo por um coração bondoso ou por um lucro momentâneo, perdendo aquilo que se organizou. E a Bíblia que nós lemos vai dizer que quando procuram Jonas, Jonas está dormindo no porão do navio. Você já parou para pensar que às vezes você incluiu pessoas na sua história, na sua vida, gerou problemas, dificuldade para você resolver. Você está perdendo noite de sono. Você está preocupado, gerou problema no seu casamento, alguma amizade. Gerou problema no trabalho com alguém que chegou. Gerou problema na igreja. Você já parou para pensar que às vezes você recebe pessoas da sua boa intenção, mas você passa a ter perca pelo percurso. Então vai um conselho mais uma vez: cuidado com pessoas tempestuosas. Cuidado com pessoas que geram desavença, discórdia aonde chega. Porque essas mesmas pessoas que você perde noite de sono, são elas que estão dormindo no porão, despreocupadas com o que está causando, enquanto nós perdemos noites de sono. Então lá vai um conselho: se você tentou uma, duas, e não houve situação, não buscou melhora, Deus vai nos ensinar que para cessar esta tempestade, Jonas tem que ser lançado ao mar. Você terá que abrir mão de algumas coisas. Algumas pessoas vão ficar pelo percurso, pelo caminho, porque a viagem que Deus projetou para a tua vida não é a mesma para todas. E o teu coração quer incluir, mas Deus está dizendo para alguém esta noite: eu tenho convicção do que eu prego, eu tenho convicção daquilo que o céu falou comigo. Percas estão acontecendo, e ao invés de você fazer o que precisa ser feito, você vai esforçar ainda mais, e você vai descer no porão agora, porque quem tem que fazer é o comandante da embarcação. Eu vou repetir o que eu já disse: algumas coisas Deus não vai fazer por você, algumas coisas você terá que se posicionar. O capitão do navio desce falar com Jonas, e olha que engraçado que Jonas está no profundo do navio. Deus está dizendo: eu não sei qual é o Jonas que está te impedindo de viver a totalidade daquilo que Deus tem para a sua vida, mas é tempo de você se posicionar e tirar este Jonas da escuridão,
trazer à tona aquilo que precisa ser resolvido, e sim, tomar um posicionamento. Porque eles vão conversar com Jonas. Esse está o nosso erro. Nós incluímos, e depois que temos percas, vamos conversar. Uma boa conversa poderia ter resolvido muitos problemas. Só que primeiro nós incluímos. Nosso coração é bondoso. Só que nós temos percas, dores, enquanto Jonas dorme despreocupadamente. Então o que eu prego para você esta noite, em 2025, para você viver tudo aquilo que o céu tem preparado para a sua vida, você vai ter que tomar alguns posicionamentos. Você vai ter que se levantar como um comandante da sua embarcação. Eu prego para pessoas esta noite que o céu deu um destino e uma direção. Só que Deus te entregou a responsabilidade desta viagem. Compete a você se posicionar. Eu prego que o céu é reativo ao nosso posicionamento. Porque quando você se posiciona, o Senhor responde ao seu favor. Porque a Bíblia vai dizer que eles vão conversar com Jonas. E aí vai descobrir que Jonas estava fugindo. Muitas das vezes estamos levando pessoas para longe do propósito que Deus tem para com ela, pela falta de posicionamento. Então eu prego para você esta noite: se posicione por aquilo que Deus falou à sua vida. Se posicione. Não deixa que a sua embarcação venha naufragar por causa de pessoas. Por causa de pessoas que estão fugindo do propósito de Deus. E se você não se posicionar, porque os marinheiros não querem se posicionar, eles estão com medo, porque nós nos apegamos também ao Jonas. Muitas das vezes nós precisamos de uma pessoa em status menor do que nosso, para nos se sentir bem, para nos se sentir útil, para nos se sentir melhor do que alguém. E nos apegamos a Jonas. E ao invés de fazer o que precisa ser feito, nós passamos ainda a fazer mais esforços. Só que não é só sobre você. Porque Jonas é homem de Deus, temente ao Senhor. Só que ele está precisando de um alinhamento. E aquilo que você está passando ou fazendo pode estar impedindo Deus de usar Jonas em uma totalidade lá na frente. Então não é sobre o que vai acontecer com Jonas, é sobre a obediência à voz do Senhor. E se você tiver obediência, você não estará sacrificando Jonas, você estará devolvendo Jonas para a rota daquilo que Deus tem preparado para eles. Então o que eu prego para você esta noite: obedecer ao Senhor ainda é o melhor caminho. Obedecer ao Senhor pode gerar dor. Obedecer ao Senhor pode gerar até mesmo momentos de dificuldade. Obedecer ao Senhor requer posicionamento. E quando você posiciona-se por um lado, você vai desagradar o outro, não há jeito. Mas eu escolhi agradar o meu Senhor, mesmo que passamos o resto da vida desconhecido na terra, mas tendo o nosso nome escrito no livro da vida. Temos os nossos nomes reconhecidos pelo Senhor. Temos o nosso nome validado pelo Senhor. Então eu digo que obedecer ainda é o melhor caminho. Eu prego para você esta noite que se apegou no Jonas. Eu prego para você esta noite que está com medo de se posicionar. É para você que eu vim pregar esta noite. E eu venho te dizer: Jonas não é sua responsabilidade. Jonas é responsabilidade do Senhor. E pelo fato de você estar pelo fato de você estar colocando as tuas mãos aonde o céu quer trabalhar, a tempestade está se levantando ao ponto de partir seu navio ao meio. Só que Deus te trouxe nesta quarta-feira
não é só para te confrontar. Deus te trouxe nesta quarta-feira para pregar uma palavra que vai te aproximar daquilo que o céu tem por propósito para a sua vida. Eu estou morrendo de vontade de profetizar chave de casa, chave de carro, mas Deus está dizendo para alguém: obedecer ainda é o melhor caminho. Está sobre a direção de Deus, vai valer a pena. Não é sobre colocar Jonas escondidinho. Ah, Jesus, não é sobre dar um jeitinho. É sobre viver como Paulo diz, que somos uma carta lida. E aqueles que olham sobre nossa vida, venham dizer que verdadeiramente somos um homem que obedece temente ao Senhor. Eu estou pregando para você esta noite, que a sua história está a ponto de acabar, pelo fato de você estar insistindo no Jonas. Pelo fato de você estar com medo de lançar Jonas ao mar. Só que a Bíblia está dizendo: esta tempestade não vai passar enquanto Jonas estiver dentro da sua embarcação. E foi você que abriu espaço para Jonas. Foi você que vendeu a passagem para ele incluir na sua vida. Não foi Deus. Jonas vinha em desobediência e o marinheiro vendeu a passagem. O capitão permitiu que ele entrasse na vida. Então é você que vai ter que arrancar ele. É você que vai ter que se posicionar. Porque você saiu da sua casa hoje dizendo: Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma instrução do que eu tenho que fazer para acabar esta tempestade na minha vida. Pois bem, Deus está te dizendo: é tempo de lançar Jonas ao mar, porque ele não é a sua responsabilidade. E aquilo que você fez, você terá que resolver, em um posicionamento, em uma direção. Mas eu te digo, fazer o que precisa ser feito. Nós nos apegamos, fica confortável, e nós vamos levando, retardando. Mas lembrando que há um povo em Nínive que precisa de Jonatas. E o fato de você não fazer o que precisa ser feito, você está impedindo aquilo que Deus vai fazer no futuro. Então o conselho para a sua vida é: fique com aquilo que Deus falou por direção. Porque os marinheiros agora, após falar com Jonas, descobrir a causa da sua tempestade, precisa somente se posicionar. Só que eles têm medo, quer fazer mais esforços para retornar. Eles estão regredindo e não percebem. Estão fazendo ainda mais esforços. Estão ainda mais intensificando as forças. Só que o que vai resolver é quando ele se posiciona e cumpre, porque Jonas fala o que tem que ser feito. Jonas vai dizer: vocês precisam me lançar ao mar. Porque o Jonas que você está apegado, ele está vendo as suas lutas, as suas provas, as suas dificuldades, e nem por isso ele tem coragem de sair. Então nisso, Deus também tem um tratamento com a sua vida. Você vai viver tudo que o céu tem, quando você se posicionar e estiver nos moldes daquilo que o Senhor precisa que você tenha. Vai ser um alinhamento para Jonas, porque ele vai voltar para o destino. Quando é lançado ao mar, a Bíblia vai dizer que um grande peixe o pega. Por 3 dias Jonas fica, e nós sabemos a história. Depois ele é levado lá para a cidade de Nínive e cumpre o propósito dele. Só que para você concluir a tua... Eita Jesus, obrigado. Para você concluir a tua viagem em 2025, Deus está dizendo: não será mais de qualquer maneira. Eu procuro por homens e mulheres posicionados na verdade de Cristo. Eu procuro homens e mulheres que vivem a verdade que o céu tem. Não é homens e mulheres que buscam agradar, que buscam aplausos, mas aqueles que buscam estar no centro da vontade do Senhor. E esta noite eu tenho convicção que eu prego por uma igreja que preza por agradar ao Senhor.
Eu peço que você se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Eu peço que você, que buscava a orientação do Senhor, venha entender que Jonas não é sua responsabilidade. 2025 é tempo de lançar Jonas ao mar. É tempo de fazer o que precisa ser feito para fluir tudo aquilo que o céu tem preparado para a sua vida. Você é o capitão desta embarcação. Assume o controle desta viagem. Deus hoje está te liberando deste sentimento de culpa. Deus hoje está te liberando deste sentimento de traumas, de apego, naquilo que te faz sofrer e você não consegue abandonar. Deus está te liberando hoje. Eu sinto uma autoridade de Deus neste altar. Eu sinto como águas que fluem deste altar. E o Espírito de Deus está falando comigo. E Ele está dizendo hoje que traumas estão caindo por terra. Eles estão dizendo hoje que aquilo que te bloqueava, aquilo que te desesperava, aquilo que te fazia sofrer, mas você não conseguia abandonar. Deus está dizendo hoje, vem vindo uma autoridade sobre a tua vida, que não vão te conhecer mais, não vão entender mais. É porque Deus está dizendo, o propósito te capacitou para o propósito que eu tenho estabelecido sobre a sua vida. Se você tem coragem, saia correndo do seu lugar. Vem aqui à frente que eu quero terminar o culto aqui, orando, intercedendo, clamando sobre a tua vida.